Fala pessoal, tranquilo? A discussão de hoje é sobre o princípio da igualdade, que gera muito pano para manga, mas no direito conta com dois conceitos muito bem consolidados, né? A ideia de isonomia, ou seja, igualdade material, que remete aos casos em que nós aplicamos a mesma regra a vários indivíduos, independentemente das distinções que esses indivíduos possuam entre eles. Ou seja, partimos do pressuposto de que todos são iguais e todos se submetem às mesmas regras, às mesmas leis. Qual é o problema disso? O problema é que se esses indivíduos não forem iguais, nós simplesmente estaremos perpetuando as desigualdades que eles já possuem, porque nós estaremos ignorando essas desigualdades. E a única forma de corrigir ou compensar isso é através de uma ideia de igualdade material, que vai voltar os olhos para a realidade concreta, vai reconhecer que as pessoas não são iguais entre si, as situações também divergem entre si, e a partir disso vai aplicar um tratamento desigual aos desiguais na medida das suas desigualdades. Isso acaba a discussão? Acabou o vídeo aqui? Não, muito pelo contrário. Isso começa a discussão contida no livro O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, do Celso Antônio Bandeira de Mello. Esse aqui é um livrinho em termos de conteúdo, de... Oh, sacanagem. É um livrinho em termos de página, porque conta com apenas 60 páginas, mas é um livraço em termos de conteúdo. E por que ele é tão importante assim? Por que ele é tão valioso? Porque ele traz algumas reflexões inquietantes. Então o autor vai desde a introdução mencionar o fato de que um dos principais objetivos da lei é tratar situações e pessoas desiguais de modo desigual. Como que a gente concilia isso com a ideia, por exemplo, de que a República Federativa Brasileira, na Constituição, tem como um de seus principais objetivos vedar discriminações em virtude do sexo, da raça ou do credo religioso de alguém? Essa é a questão principal do livro. E o livro vai tratar disso de maneira fantástica, né? Ele vai trazer, por exemplo, questões como essa daqui, que ele supõe um caso de uma epidemia ou uma pandemia em que um estudo descubra que indivíduos pertencentes a uma determinada raça são mais resistentes ao patógeno que está contaminando todo mundo. E a partir disso é publicada uma lei que impede que pessoas que não pertençam a essa raça se candidatem ao cargo de enfermeiro público nas regiões mais afetadas, porque afinal de contas é melhor, né, proteger o máximo de pessoas possíveis. Isso implica uma discriminação racial? Lógico que implica. Mas, de acordo com o autor do livro, isso não implica uma violação do princípio da igualdade, nem mesmo dos interesses garantidos na Constituição. Por que essa situação é diferente, por exemplo, de uma lei que vedasse o acesso de pessoas ao cargo de juiz em virtude da raça a qual elas pertencem? Qual é a diferença entre essas duas situações, entre esses dois exemplos? A diferença vai estar nos critérios que o autor trabalha aqui. A gente vai mencionar eles de maneira breve. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nisso, comprem um livro que vale muito a pena. O primeiro deles vai ser a ideia de que a lei discriminatória não pode individualizar o destinatário dela. Ou seja, ela não pode se aplicar de maneira única e exclusiva sobre um indivíduo concreto, sem a possibilidade de que a hipótese de incidência dela reincida no futuro, no mínimo, sobre outras pessoas. Porque senão haverá uma perseguição ou um privilégio demasiado sobre uma pessoa concreta, uma pessoa específica. Isso não pode ser aceito. O segundo critério vai ser a ideia de que a característica que vai distinguir a situação ou a pessoa em questão deve ser uma característica pertencente a ela, e não uma característica externa que se aplique e incida sobre todos de maneira idêntica. Vamos para um outro exemplo que o autor traz, que é a ideia de alguém que adquire estabilidade num cargo público. Essa pessoa adquire estabilidade após o estágio probatório de 2 anos, por exemplo. O que fez com que ela adquirisse essa estabilidade? Não foi a passagem do tempo pura e simplesmente, porque o tempo passou para todo mundo e nem todo mundo adquiriu estabilidade nos seus respectivos cargos. A questão é o que aconteceu nesse meio tempo e como aconteceu. Nesse caso concreto, nesse exemplo, é o fato da pessoa ter desempenhado sua função de acordo com os princípios da administração pública, demonstrando que ela é capaz de exercer, sim, aquele cargo dali para frente de maneira permanente. E a partir daí ela adquire a estabilidade e o regime jurídico dela, né, o status jurídico dela é alterado. O terceiro critério vai ser uma relação de pertinência lógica entre o critério de discriminação eleito e o tratamento conferido às pessoas ou às situações diferenciadas. Nas palavras do autor, deve haver uma correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida e a desigualdade de tratamento em função dela conferida.
Primeiro ponto aqui que vai diferenciar os dois exemplos de discriminação racial que nós trouxemos no início do vídeo. Não há, no caso do juiz, uma pertinência lógica, porque o fato da pessoa pertencer a uma determinada raça ou não faz com que ela seja boa juíza ou má juíza, correto? Segundo ponto, quer dizer, o quarto critério que se soma a esse terceiro é o fato de que, além dessa correlação lógica, esse tratamento não pode afrontar outros interesses constitucionalmente garantidos. E aí nós teríamos mais um problema para essa lei que veda o acesso ao cargo de juiz, porque, evidentemente, claramente, ela afronta interesses constitucionalmente garantidos. E o quinto critério que o autor coloca se volta ao aplicador da lei, e vai dizer basicamente o seguinte: amigo, a presunção geral é de igualdade, a presunção geral é de isonomia e tratamento idêntico de todo mundo. Então, se o legislador, o criador da norma, não previu um critério de diferenciação, ainda que implicitamente, não é você que vai fazer isso. Então, não invente moda e não aplique a lei de forma distinta a casos concretos distintos simplesmente pela sua subjetividade, porque isso vai ser um problema. Beleza? Valeu, até mais.